Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito sério. Todo mundo ouviu falar nesta semana sobre o jogador Juan Esquerdo, jovem, que segundo informações desmaiou em campo e após uma arritmia cardíaca durante o jogo contra São Paulo, ele se sentiu mal e infelizmente veio a falecer. Se você não sabe desse assunto, nós vamos também tocar nesse assunto, porque esse assunto é extremamente sério e importante. E nós precisamos entender, na verdade, por que essas coisas estão acontecendo com tantas pessoas jovens. Recentemente, eu não sei se vocês se lembram, agora, recentemente, uma jovem também teve um problema dentro de uma academia que eu não sei, acredito que possa não ter sido arritmia, mas tem sido algo que tem mexido com a cabeça da gente, com a mentalidade da gente, e a gente tem ficado extremamente preocupados relacionado a esse assunto, porque por que isso está acontecendo com tantos jovens? Por que esse tipo de situação tem mexido tanto com a cabeça da gente e a gente não tem entendido direito? E hoje esse assunto veio a calhar e nós queremos falar sobre ele, que são pessoas com arritmia cardíaca que podem, podem praticar atividade física ou não. Essas pessoas de verdade, o problema delas está nisso. A gente precisa saber. Tem muitos questionamentos e aí, sinceramente, doutor, eu fico muito assustada. Nós estamos aqui com o Carlos Eduardo Lima, que é cardiologista, professor associado de cardiologia da UFP, e essa é a pessoa que nós temos que conversar para tocar nesse assunto, para que ele possa falar sobre esse assunto. Tem um monte de gente com medo de fazer exercício físico. Nós moramos num estado extremamente quente, numa capital quente, e a gente precisa entender um pouco mais por que tudo isso acontece. Tem a ver com a alimentação, tem a ver com o que não se praticou na infância, tem a ver com o que não se viu. O que está acontecendo com os nossos jovens, adultos, o que está acontecendo com a população? E agora esse caso nos chamou a atenção, não era uma pessoa com muita idade, é um praticante de exercício físico e mais do que isso, bola, futebol, tá ali o tempo todo. Complicado, né? É isso mesmo, Vanusa. Bom dia a todos. Primeiramente, prazer estar aqui com você. Uma pena falar de um assunto assim que é tão triste, né? Uma pena para a família, falar, né, para a comunidade como um todo, mas é realmente necessário a gente abordar esses temas. Felizmente, alguns conceitos têm que ser deixados muito claros. Felizmente, esses eventos eles são raros. Se você perceber, dentro do futebol oficial, o último caso que aconteceu assim foi há 20 anos. Mas mesmo assim, com o jogador Serginho do São Caetano, que teve esse evento trágico também no Morumbi. Mas a gente tem que trazer alguns ensinamentos sobre isso. Por exemplo, como foi feito o primeiro atendimento diante desse mal súbito. Que o mal súbito é a parada cardíaca, que existem diversas causas. Como você mesma pontuou na sua pergunta, será que a pessoa deixou de fazer algo? Muitas vezes não. Boa parte desses problemas de pessoas que morrem subitamente durante o exercício físico tem doenças genéticas. São cardiopatias genéticas que felizmente também são doenças muito raras, mas que, se bem avaliadas, elas podem ser identificadas precocemente e o profissional médico pode fazer algumas orientações preventivas. Então, a primeira recomendação, vamos dizer assim, é que todos tenham uma avaliação estrutural do seu corpo, do coração, da parte elétrica do coração, da parte muscular, para primeiro entender se não existem problemas que nasceram com a pessoa, problemas genéticos ou até mesmo doenças congênitas que também causam alterações na estrutura do coração. Isso tem que ser muito bem pontuado, porque as pessoas não podem ter medo de fazer exercício físico. O exercício físico, de uma maneira mais global, ele é benéfico. Ele previne doenças cardiovasculares, ele melhora, reduz o risco da pessoa ter AVC, de ter infarto, melhora o condicionamento, melhora a qualidade de vida, melhora a autoestima. Então, o exercício ele deve ser recomendado. O que deve ser feito é uma avaliação médica antes de começar a fazer os exercícios, para não se colocar em uma situação de risco. Doutor,
A gente precisa explicar para quem está em casa, na verdade, como acontece a arritmia cardíaca, né? Até porque, assim, o senhor falou sobre um assunto tão importante e necessário que é as doenças. Doenças crônicas, muitas vezes, né? Você, às vezes, tem um problema de saúde que você nem conhece, desconhece que tem. Exatamente. Por falta, muitas vezes, de procurar um especialista para falar sobre o assunto, para exames que você deixa de fazer. Às vezes, você pensa que está muito bem, obrigada. Eu estou fazendo exercício físico, estou me alimentando direitinho. Não, eu estou bem. Você imagina que você está bem. Mas aí, quando você deixa de procurar um especialista, quando você deixa de buscar um profissional e você coloca... A gente hoje tem nas redes sociais uma informação que eu, particularmente, às vezes fico meio que preocupada. As pessoas dizem assim, olha, se você estiver praticando exercício físico, estiver tendo uma boa alimentação, estiver tratando o seu lado de saúde mental, você com certeza não vai ter problema nenhum. Mas daí vem aquela história, mas e se eu tiver com alguma doença crônica? E se eu tiver com algum tipo de doença que provoca essa arritmia? Exatamente. Aí o problema é o exagero do benefício colocado aí como dizer que a pessoa não vai ter problema algum. Sempre existe a possibilidade de ter algum problema, principalmente se a pessoa não identificou uma doença antecipada. Muitas vezes se foca no diagnóstico em si de arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca, na maioria das vezes, essas arritmias elas são benignas. Alguns telespectadores aqui podem ter alguns diagnósticos como arritmia sinusal, extrasístoles, supraventriculares, ventriculares. E esses nomes, esses termos, essas arritmias, elas são geralmente benignas e ocasionalmente causam algum desconforto para a pessoa que vai necessitar de um medicamento para alívio de sintomas. Agora, arritmias mais complexas, como essa do jogador, que foi a fibrilação ventricular, que é uma arritmia grave de parada cardíaca, essas arritmias sim devem ser combatidas. E essas arritmias elas aparecem em doenças do coração específicas. São doenças que acometem o músculo do coração ou acometem a parte elétrica do coração. E somente uma avaliação especializada vai conseguir identificar esses problemas. Doutor, quando uma arritmia como essa do jogador acontece, o senhor falou sobre como essas pessoas foram até ele, como elas tiveram esse cuidado até chegar ao atendimento. Isso influencia também? Influencia demais. Muitos detalhes ainda desse caso em especial ainda não ficaram muito claros. Sim. Porque o jogador ele foi prontamente atendido. Se você contabilizar o tempo das filmagens, desde o momento em que ele colapsou, que ele teve o desmaio, em 2 minutos ele estava já dentro da ambulância sendo retirado ali de campo. Então, esse momento é que é o momento muito essencial. Como foram as compressões torácicas? Foram realmente eficazes? Se você perceber, por exemplo, os jogadores, eles não sabem muito o que fazer. Então, tem uma parte educacional que nós temos que ensinar a população como um todo para fazer atendimento de parada cardíaca. Pelo menos aquele atendimento inicial. Porque quando o paciente está em parada cardíaca, o cérebro para de receber o sangue, ele para de receber a oxigenação. Então, dessa vez, em 4 a 5 minutos, se não tem qualquer oxigenação cerebral, ocorre morte cerebral irreversível. Então, o tempo é muito importante. 4 a 5 minutos pode ser determinante entre a vida e a morte dessa pessoa que foi colapsada. Doutor, é claro que a gente não vai perder a oportunidade de perguntar para o senhor, no momento que uma pessoa está passando por uma situação como essa, o que pode e o que não pode ser feito? Então, é porque muitas vezes se confunde um pouco com os traumas de acidentes automobilísticos, onde a pessoa não deve encostar na pessoa, porque tem o risco principalmente de traumatismo da coluna cervical, e a pessoa ficar tetraplégica. Então, a recomendação num trauma onde a pessoa está acordada é de deixar aquela pessoa imóvel. Ninguém deve mexer naquela pessoa durante o trauma e aguardar realmente o serviço especializado do SAMU chegar para atender. Mas em parada cardíaca, que não houve trauma, a pessoa simplesmente caiu e ela não responde mais, você percebe que ela não respira, e algumas pessoas podem ter a habilidade de tentar reconhecer o pulso cardíaco, vai notar que não existe o pulso cardíaco. Nesse momento tem que ser feita a manobra de compressão torácica imediatamente, porque cada minuto salva 10% de sobrevida. Doutor,
E os fisioterapeutas, por exemplo, que muitas vezes estão dentro do campo, por exemplo? Então, veja, ali em campo são profissionais, e imagina, ali são profissionais de alto rendimento. E aqueles profissionais que estão lá para tratar os atletas também são profissionais muito experientes. O que eu falo é que as pessoas como um todo, até mesmo os atletas, devem ser treinados para fazer o atendimento de parada cardíaca. Porque, por exemplo, quando os profissionais de saúde chegaram para o atendimento, já estava ali com 1 minuto e meio aproximadamente. Se o primeiro atleta que estava com ele ali ao lado já tivesse começado a fazer as compressões torácicas, seria muito mais rápido e talvez pudesse ter sido determinante nesse caso. Realmente os números estatísticos são muito ruins para a sobrevivência após uma parada cardíaca. Quando se presencia, só consegue sobreviver 38% das pessoas. E aquelas paradas cardíacas que são mais tardias, a chance de sobrevida é menor que 10%. No caso do jogador, a gente vai ter que realmente esperar essa análise, né, do que aconteceu com ele de fato. E aí a gente também, sem querer entrar nessa história, porque a gente é alheio, mas estamos aqui com um profissional, pode acontecer dele já ter estado com um problema de saúde e que simplesmente o exercício físico pode ter trazido talvez esse momento dessa arritmia. Não sei, porque não sou médico, o senhor está aqui. É exatamente e isso. O senhor pode muito bem falar sobre isso. Aí a gente pergunta qual a relação, na verdade, do sistema cardiovascular com essa prática desse exercício físico. Então, é exatamente isso. Muitas vezes eu comparo a ocorrência de uma arritmia cardíaca como um acidente aéreo. Para acontecer um acidente aéreo não é só um erro, existem vários erros. E para acontecer uma arritmia cardíaca tem que ter pelo menos 3 fatores. A pessoa tem que ter uma doença que a arritmia vai acontecer ali dentro do coração, tem que ter uma situação que vai perpetuar aquela situação e tem que ter um disparador. Nesse caso, o exercício físico de alta intensidade deixa a adrenalina no nosso corpo em níveis muito elevados. E isso é um disparador para a ocorrência dessas arritmias potencialmente graves. Então, quem pode fazer exercício de alto impacto? Aquela pessoa que tem o coração normal, que tem a parte elétrica do coração normal. Por isso, esses profissionais devem fazer uma avaliação especializada minuciosa, porque eles vão ser submetidos a um estresse adrenérgico muito elevado. E se o coração dele tiver essa condição que pode precipitar uma arritmia cardíaca, em algum momento ela vai acontecer. Porque, no caso em especial do jogador, se podemos levar isso para trazer lições, né? Esse jogador já joga em alto rendimento há bastante tempo. Então, a arritmia encontrou uma circunstância favorável, infelizmente, nesse dia fatídico daquele jogo que, doutor, que ele veio a falecer. Sim, a gente não vai fugir de um assunto que está na boca de todo mundo e na vida de todo mundo. Nunca estivemos tão perto da ansiedade, do estresse e de tanta conversa relacionada à não empatia, situações que acontecem adversas dentro do mundo. Parece que as pessoas, elas não estão raciocinando ou elas estão criando situações que às vezes não há necessidade de se criar. E às vezes existe uma ansiedade, existe um estresse, existe uma incomodação, parece que no mundo, onde as pessoas estão verdadeiramente ou exagerando nas situações ou vivendo de uma ansiedade profunda. Parece que as pessoas, desde a pandemia para cá, elas vivem de uma incerteza tão grande que parece que a gente está o tempo todo esperando o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer na nação. E aí a gente vê um povo muito ansioso, um povo muito estressado, as pessoas preocupadas com a economia, preocupado com o que vem por aí, com as autoridades que aí estão, com quem está fazendo ou deixando de fazer. Essas coisas que acontecem ao nosso redor, de uma certa forma, elas podem também trazer danos para esse nosso lado cardíaco. E se, juntamente com essa situação, pessoas que estejam sofrendo com algum problema relacionado a isso, a questão dos energéticos, a questão de determinados produtos que às vezes as pessoas usam, até remédios, que podem de uma certa forma trazer esses danos? Claro que sim. Isso a gente tem que ter muito cuidado, inclusive até mesmo de diferenciar os problemas. Sim. Essa parte do burnout do trabalho, daquela sobrecarga de trabalho, do estresse na comunidade como um todo, dessa não empatia,
né, essas circunstâncias que podem trazer um estresse momentâneo, isso já é sabidamente um fator de risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares e principalmente o infarto agudo do miocárdio. É a doença que mais está relacionada com esses eventos de estresses pontuais. E arritmias cardíacas também podem acontecer nesses momentos, porque esses momentos fazem com que a adrenalina do indivíduo esteja aumentada, e isso realmente é um disparador para isso. Mas quando você utiliza principalmente medicamentos, utiliza estimulantes de maneira desnecessária, você está trazendo um daqueles componentes que eu falei, você está trazendo aí uma situação que você pode aí favorecer a ocorrência de arritmia, porque o energético ele tem muita cafeína, ele tem muitos estimulantes, eles estão ali fazendo artificialmente, você está com a adrenalina mais aumentada. É como se você estivesse querendo ser o atleta de alto rendimento e estando num ritmo menor. Você está se impulsionando e o teu coração às vezes pode perceber aquilo ali como um disparador para a ocorrência de uma arritmia cardíaca. Eu sou de uma época que praticava muito esporte e eu via as conversas que estavam ao meu redor, ainda jovem. O que a gente percebe é que esses jogadores e que pessoas que praticam, na verdade, o esporte, eles têm que ter, de uma certa forma, se vão jogar no dia seguinte, se vão praticar um exercício no dia seguinte, eles têm que ficar na deles. Evitar muitas coisas, até a própria alimentação, os cuidados também relacionados a sono, o quanto eles não podem exagerar, até na vida sexual, né? Existe toda uma história de um cuidado antecipado. Então, realmente, a gente vai ter que esperar para saber o que foi que aconteceu com esse atleta, até para que a gente possa ter uma consciência e não, de uma certa forma, não dizer que foi só arritmia, né? Claro, isso é óbvio que existe o sigilo das informações médicas, mas como o jogador em questão, por exemplo, ele ficou internado no hospital, certamente eles fizeram coletas sanguíneas, eles devem ter feito exames de imagem, deve ter registro ecocardiográfico, às vezes até tomográfico do coração, então eu tenho certeza absoluta que o coração dele foi avaliado. Eles devem ter um direcionamento de causa muito forte, né? E isso é muito importante, às vezes a gente pensa que isso não é importante, mas fazer uma avaliação pós-mortem de um indivíduo é muito importante para a orientação dos familiares. Então, dependendo da cardiopatia, do diagnóstico encontrado nesse jogador, pode ser necessário uma orientação e um acompanhamento, às vezes até mesmo uma avaliação genética dos familiares, para que eles possam ter uma orientação preventiva. Algumas pessoas que têm algumas doenças já identificadas devem abandonar o esporte de alto rendimento. Sim. Só poderia identificar para a gente algumas doenças, por exemplo, que podem provocar essa arritmia? Claro, a principal doença que causa a morte durante o exercício físico é a cardiomiopatia hipertrófica. Essa é a doença mais, das doenças raras, essa é a doença mais frequente. E ela pode ser identificada tanto com um painel genético cardiológico, como com as avaliações dos exames de imagem. E outras doenças também existem, mas aí eu vou dar uma lista de doenças aqui. Uma lista gigantesca. Displasia arritmogênica, canalopatias. A tireoide é um dos fatores. Por exemplo, a tireoide com função aumentada, ela aumenta a adrenalina. A pessoa fica hiperadrenética no hipertiroidismo. Então, por isso que o hipertiroidismo também é uma causa comum de indução de arritmias cardíacas. Muito bom. Quem mais sofre com arritmias, homens ou mulheres? Olha, depende do tipo de arritmia, isso é interessante, mas geralmente é meio a meio, mas tem algumas arritmias que são mais comuns em mulheres e tem algumas arritmias que são mais comuns em homens, aí depende do subtipo, aí a gente entra numa análise bem mais detalhada. Doutor, eu vou ter um programa só de saúde para a gente passar o dia inteiro conversando. Viu? É importante, muito bom. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem mais informações sobre o assunto, podem entrar em contato com o Instagram do senhor, né? Claro, eu penso importante, assim, para informações, nós temos um canal oficial, que é o canal da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, o canal @Sobrac, você pode fazer, entrar dentro desse material educativo, ensina tudo sobre como fazer o primeiro atendimento de paradas cardíacas, como identificar uma pessoa após um mal súbito. Então é um canal oficial da nossa Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que eu acho que pode ser utilizado por toda a população. Bom, tivemos o prazer de estar aqui com Carlos Eduardo Lima, cardiologista, professor associado de cardiologia da UFP. E para mim foi uma honra.